Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Muito bom estar com vocês aqui mais uma vez. Conseguem ver essa imagem que está aparecendo? É o mapa do Brasil, tá? Essa imagem foi feita pelo IBGE, esse mapa, e está falando sobre a distribuição espacial da indústria, tá bom? É de 2016. O que é que chama a atenção de vocês nessa imagem, olhando para esse mapa do Brasil? Onde tem mais bolinhas verdes, é onde tem uma maior concentração de indústria, certo? Então, em qual parte do Brasil é que se concentra as indústrias? A gente pode ver nesse mapa, que é na região sudeste do Brasil, né? Em especial o estado de São Paulo, que está aqui com mais bolinhas verdes juntas. Então, com essa imagem, a gente pode ver que a produção industrial no Brasil ainda se concentra no sudeste, tá bom? Com algumas manchas no nordeste, no sul, tá? E vai diminuindo aqui do centro-oeste para o norte. Então, vocês já sabem sobre o que é o nosso bate-papo de hoje? O nosso bate-papo de hoje é sobre o processo de industrialização do Brasil, tá bom? Então, vamos lá. Vamos saber alguns fatores. Quais são os fatores que dificultaram esse processo de industrialização? Tá bom? Aqui eu listei os principais. E o primeiro deles, no caso, é o mercado consumidor reduzido. Por quê, gente? Na outra aula, né, na aula anterior, eu falei que o Brasil ele é um país considerado de industrialização tardia, né? Então, a industrialização no Brasil ela vai se consolidar mesmo no início do século XX, ok? E aí o mercado consumidor é reduzido por quê? Porque a escravidão no Brasil acabou no final do século XIX. A maioria das pessoas, né, que habitavam o Brasil eram ex-escravos. Então, não tinha muitas pessoas para consumir, porque esses ex-escravos, né, essas pessoas que foram escravizadas, elas tiveram a sua alforria, mas elas não saíram com casa, com dinheiro, com trabalho, com nada. Então, por isso, o mercado consumidor reduzido, ok? A segunda são poucas cidades com infraestrutura para receber investimentos, porque nós estamos falando de um Brasil majoritariamente agrário, onde pouquíssimas pessoas viviam nas cidades. Então, não tinha uma infraestrutura, não tinha ruas pavimentadas direitinho, rodovias, estradas, enfim, linhas férreas. Então, não tinha uma infraestrutura para receber investimentos. O terceiro fator são regiões brasileiras pouco integradas. Como eu já acabei de falar, né? Como não tinha estradas, rodovias, o Brasil era pouco integrado. Então, se produzisse algo no Rio de Janeiro, por exemplo, até que chegasse no Acre, chegasse no Ceará, iria demorar muito. Então, isso era um fator que impedia, tá bom? O território brasileiro não era muito integrado. A falta de vontade política de estimular a indústria. Nessa época, como o Brasil ele era majoritariamente agrário e a agricultura dava lucro, então não tinha muito uma vontade de estimular a indústria no país. E, por último, né, a falta de interesse das classes mais favorecidas de investir na indústria. Por quê? Nesse início do século XX, as classes mais favorecidas eram basicamente ainda, né, os senhores de engenho, que também lucravam com a agricultura. Então, para eles, não era uma coisa importante investir na indústria naquele momento, ok? Então, vamos lá. Existiram alguns fatores que estimularam o processo de industrialização. Que fatores são esses? O primeiro foi o crescimento das cidades, tá bom? Por quê? Porque nesse período onde a industrialização estava próxima a se consolidar, lembrando, gente, que eu coloco sempre que é um processo, tá? Porque não foi de uma hora para outra. Foi acontecendo. As cidades, elas começaram a crescer. As pessoas do campo, elas começam a migrar para a cidade buscando novas oportunidades, tá? E isso vai favorecer a concentração da infraestrutura, né? Porque conforme as cidades estavam crescendo, tinham mais pessoas morando lá, as ruas tinham de ser pavimentadas, e aí ia precisar de uma padaria, ia precisar de uma mercearia, e aí ia se criando ali a estrutura de cidade, tá?
o aumento da população, que formou ao mesmo tempo a mão de obra e o mercado consumidor. Como assim? Nesse período, o Brasil ele vai importar europeus pobres, tá? Prometendo terras. E aí essas pessoas vão ver aqui em vir para o Brasil uma possibilidade de vida, de se estabelecer. E aí essas pessoas vão vir e muitas delas não vão se adaptar ao campo, vão ficar na cidade. E aí a indústria nesse momento estava precisando de mão de obra e consegue ao mesmo tempo a mão de obra e o mercado consumidor, porque as pessoas viviam ali, elas precisavam consumir, precisavam comer, precisavam vestir. Então conseguiram duas coisas ao mesmo tempo. O aumento dos serviços, né, como eu falei, para que a cidade ela tomasse uma forma, precisou que fossem criados bancos, comércios, padaria, enfim. E a concentração do capital na região sudeste. Por quê, gente? O capital ele vai se concentrar aqui por conta da produção cafeeira. O sudeste ele produzia café e lucrava muito com a exportação desse café. Então, esse lucro, o excedente, né, o que sobrava desse lucro, se investia em infraestrutura, se investia em indústria. Então, por isso, a concentração vai se dar aqui no Sudeste, como a gente pôde ver naquele mapinha, na imagem no início. E aí, gente, a gente pode dividir esse período, né, esse processo de industrialização no Brasil em 3 fases. A primeira fase ela vai começar aí em 30, com a Era Vargas, tá bom? Vargas, gente, ele vai investir muito na indústria do Brasil. Aí aconteceu a crise de 29, que eu até falei um pouquinho na aula anterior, tá bom? Onde vai haver ali uma superprodução nos Estados Unidos, a Bolsa de Nova York vai quebrar, e os Estados Unidos eram o nosso principal comprador de café. Cerca de 80% mais ou menos do café que era vendido no mundo vinha do Brasil. Então, como os Estados Unidos entram numa crise, diminui drasticamente a compra, a gente vai também entrar nessa crise. A elite ali produtora vai entrar em crise também. E aí o que acontece? Vai ficar difícil também de importar produtos estrangeiros. Então aí vai se começar a investir na indústria brasileira. A elite, né, a classe média, a burguesia comercial, a burguesia industrial, vai apoiar Vargas, porque eles tinham interesse no avanço industrial brasileiro. Então, ali vai começar uma política de substituição de importações. Como assim? Ao invés de comprar produtos estrangeiros, vai se investir para que a população compre produtos nacionais. Como é que vai ser isso? Através de uma política protecionista, aumentando o valor dos produtos estrangeiros, aumentando a taxação, para que fique bem mais caro e as pessoas prefiram comprar os produtos nacionais. E também vai se colocar ali um limite, vai dizer que até certo número vai entrar produtos estrangeiros, passou daquilo ali não pode mais entrar. Então as pessoas elas vão se ver basicamente obrigadas a comprar por conta do valor e do limite produtos nacionais, ok? Vai se desenvolver ali o setor de bens de consumo, como assim? Alimentação, vestimenta, tá? Mas depois vai haver uma diversificação, se produzindo produtos farmacêuticos, material elétricos, entre outros. E esse período, gente, vai ser muito importante para a indústria nacional. Por quê? Porque as empresas como a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce, a Fábrica Nacional de Motores, elas vão ser do Estado. O Estado ele vai criar e é o Estado que vai dar subsídio, que vai sustentar. Então, as empresas que foram criadas eram empresas estatais, a princípio, tá bom? E depois vai se criar também instituições de apoio financeiro a empresas privadas. Se eu, por exemplo, quisesse abrir a minha própria empresa, o Estado ele ia me ajudar através do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, que existe até hoje aqui no estado do Rio de Janeiro, entendeu? Então, o Estado ele vai criar e ele também vai dar apoio a iniciativas privadas nesse momento. Bom, então a primeira fase da revolução, do processo, perdão, de industrialização do Brasil, ela vai ser muito importante, porque é aí que vão se criar as indústrias de base, tá bom? Que vão ali criar a matéria-prima para que haja a produção do país. Segunda fase, gente. Essa segunda fase ela tem início ali em 56. É uma fase de internacionalização da indústria no Brasil.
Como assim, Ingrid? Se a primeira fase com Vargas, ele vai querer que fique ali, que as coisas sejam nacionais, as empresas sejam nacionais, nessa segunda fase não mais. Os presidentes que vão atuar nessa segunda fase, eles querem abrir, eles querem investir numa infraestrutura para atrair empresas de outros países, empresas multinacionais, ok? Getúlio Vargas. Juscelino Kubitschek, que ele vai atuar nesse momento, ele vai querer investir em 5 setores, tá? O setor de transporte, de energia, de educação, de alimentação e de indústria. Esses 5 setores ele vai dizer que ele vai investir mais, ok? O setor beneficiado nesse momento foi o de consumos duráveis. Consumo duráveis, por quê? Porque na era anterior, né, na fase anterior, se investia em alimentação, se investia em investimentos. Nessa fase não mais, vai se investir também em automóveis, em eletrodomésticos, ok? E aí vai se criar rodovias, vai se ver um aumento na produção de automóveis. Por quê? Porque como eles investiram em infraestrutura para atrair empresas estrangeiras, vai vir para cá General Motors, a Ford, Mercedes-Benz, etc. E vai aumentar a produção de automóveis no país. Tá? Alguns setores industriais que foram estimulados nesse momento foram, por exemplo, indústrias de fertilizantes e máquinas agrícolas, a metalurgia de alumínio, a indústria de peças de automóveis, de eletrodomésticos, como eu já falei, ok? E uma coisa importante de falar é que Juscelino ele vai falar que ele vai investir, né, nesses 5 setores, mas os que menos, dos 5, os que menos receberam investimento foram de alimentação e educação. E isso a gente pode ver até hoje ainda, infelizmente. Durante o governo do JK, gente, houve um investimento do capital privado nacional, tá? O capital privado nacional, ele investiu em consumos não duráveis, que não gastava tanto, né? Como eu já falei, alimentação, investimento, enfim. O capital estatal, o Estado, o governo, ele vai investir em bens de produção. Como assim? Em máquinas que produziam matérias-primas, que produziam produtos. E o capital estrangeiro, ele vai investir em bens duráveis, né? Que são os eletrodomésticos, os automóveis, e empréstimos. Essa fase é uma fase que o Brasil ele começa a pegar empréstimo com países estrangeiros, tá bom? E isso teve consequências, né? Tiveram coisas positivas no governo de Getúlio Vargas, assim, que muitos veem como positivas, né? Por exemplo, a construção de Brasília, que hoje é um patrimônio da humanidade, né? Um patrimônio cultural da humanidade, e aí fez com que a capital do Brasil não fosse mais o Rio de Janeiro, sim Brasília, mas tiveram também alguns efeitos negativos, como aumento da concentração de renda. Por quê? Porque a indústria começou a se desenvolver, os empresários começaram a lucrar, mas esse lucro ele não foi dividido com a população, o que causou uma desigualdade social, uma grande desigualdade social, por sinal, entre os trabalhadores e os empresários. A internacionalização da economia e o aumento da dívida externa e da inflação. Por quê? Porque, nesse momento, né, os juros estavam baixos, era o momento em que os Estados Unidos, os países europeus, eles já tinham se recuperado da Segunda Guerra Mundial, então eles estavam com dinheiro, estavam emprestando e os juros estavam baixos. Então o Brasil foi aproveitando e pegando ali muitos empréstimos, mas mais para frente, daqui a pouco a gente vai falar, vai mudar, vai ter uma mudança aí. E aí o Brasil vai sofrer com isso. Ainda na segunda fase, em 64, vai começar o governo militar, ditadura militar no Brasil. E aí, por alguns anos, o Brasil vai viver o que a gente conhece hoje como milagre econômico, né? Começou ali mais ou menos em 68, durou até 73, 74. Por quê? Por conta da grande disponibilidade de capital, como eu acabei de falar, né? Os países estavam com dinheiro, estavam podendo emprestar, estavam emprestando a juros baixos. E aí, esse momento, o Brasil viveu um milagre econômico, né? Foi investindo na indústria, a economia foi crescendo, e aí a gente conseguiu ver, né, um crescimento do PIB, que é o Produto Interno Bruto. O que é isso, Ingrid? A soma de tudo que se produz num estado, numa cidade, num país. Então, o PIB do Brasil cresceu muito nessa época. E aí se investiu em infraestrutura, se investiu em indústria de base, que, como eu já falei, né, a indústria que faz as matérias, produz a matéria-prima, a indústria de transformação que pega essa matéria-prima e transforma em produto,
em equipamentos, em bens duráveis, em agroindústria de alimentos. Porém, esse milagre econômico ele acabou ali mais ou menos em 74, com a crise internacional do petróleo, que aconteceu em 73. Por quê? Porque com essa crise, os juros eles subiram. E aí o Brasil tinha pego muito dinheiro emprestado, mas a dívida aumentou muito. Aí então paramos, né, de viver esse milagre econômico. E por conta disso, a década de 80 ela é conhecida como a década perdida. Isso não é algo que aconteceu só no Brasil, mas outros países também experimentaram isso. E o que aconteceu nessa década perdida? O Estado não pôde mais investir na indústria, a economia ficou estagnada, os salários foram desvalorizados. Por quê? Porque tinha que se pagar a dívida externa, o dinheiro, a dívida, os juros estavam aumentando. Então, o Brasil sofreu nessa época, por isso, década perdida. E, por fim, a terceira fase. Essa terceira fase, gente, ela tem como característica a política neoliberal. Como assim? O neoliberalismo ele vai pregoar que o Estado, em vez de ele agir diretamente, agora ele vai mediar, ele vai dar liberdade, ele vai abrir as portas para a privatização, porque ele não tem mais que agir diretamente. Então, ele vai ficar ali como um mediador. Aconteceram algumas mudanças. O mercado brasileiro ele vai se abrir de vez para os produtos estrangeiros, né? Enquanto o Vargas ele tentava evitar isso ali juntamente com os apoiadores dele, aqui não. A partir desse período, o Brasil ele vai se abrir de vez para os produtos estrangeiros, através do governo do Fernando Collor. Tá bom? E aí o nosso parque industrial ele vai sofrer uma modernização e aí vai aumentar a capacidade de competição do Brasil no mercado internacional, tá bom? Nesse período, mas também vai se elevar os índices de desemprego. Vai haver uma continuidade da política neoliberal no governo do Itamar Franco e também do Fernando Henrique Cardoso. E aí vai acontecer uma série de privatizações de empresas estatais, como a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, a Uzi Minas, a Telebrás, que é bastante famosa. Vai haver essa série de privatizações. Vai haver também uma permissão de empresas transnacionais explorarem petróleo em território brasileiro. Não mais era só a Petrobras que fazia isso. Outras empresas transnacionais tinham permissão para explorar e para refinar petróleo também em território brasileiro. Como eu já falei, vai mudar o papel do Estado aqui de uma atuação direta para mediação e vai haver criação de empresas de controle, como a Agência Nacional do Petróleo, por exemplo, a ANA, enfim, né? Eu fiz questão de colocar aqui, ao final, que atualmente o Brasil é considerado um país industrializado, mas ainda não conseguiu superar problemas como a concentração de renda, a informalidade e o baixo nível educacional da população. Por quê? Eu falei na aula passada, né, que o Brasil é um país agrário exportador, mas ainda assim ele é considerado hoje um país industrializado. Porque aqui tem indústria de automóveis, de alimentação, de bens de consumo, bens de consumos duráveis, bens duráveis, mas é um país agrário exportador. Porém, com tudo isso, né, ele continua com muitos problemas de desigualdade social. Ainda existem milhões de pessoas no Brasil que não sabem ler, não sabem escrever. A informalidade está ali, a gente vê, né, no trem, no metrô, pessoas vendendo coisas o tempo inteiro por não ter, né, acesso a um trabalho de carteira assinada. Então, é isso que nós vivemos ainda nesse país. Vai haver, gente, essa industrialização ela vai trazer consequências para a classe trabalhadora, tá bom? Não sei se consequências é a palavra certa, mas ela vai trazer alguns efeitos para a classe trabalhadora. A procura de novos empregos vai gerar o êxodo rural. Nós já falamos sobre isso, né? As pessoas vão vendo o campo ali, vai ficando pouco, vamos dizer assim, não consegue absorver toda a mão de obra, e aí as pessoas vão ver nas indústrias, né, no aumento da cidade, uma possibilidade de vida, uma nova possibilidade. Então, elas vão migrar para essas cidades, e aí vai acontecer o que nós conhecemos como êxodo rural.
tá bom? O aumento da mão de obra de consumidores, que tem a ver com esse êxodo, né? Porque as pessoas migram para as cidades para arrumar trabalho e elas precisam consumir. Então, vai aumentar tanto a mão de obra quanto o número de consumidores. A desvalorização dos salários. Por quê, gente? Porque esse aumento da cidade vai gerar um exército de reserva. Como assim um exército de reserva? Se eu, por exemplo, sou contratada para ser empregada doméstica, e aí a minha patroa fala para mim, olha, eu quero que você trabalhe 10 horas por dia, tá bom? E eu falo, 10 horas por dia não. Vou trabalhar 10 horas por dia e eu vou te pagar R$ 300. Se eu disser que não e não quiser um emprego, ela sabe que tem muitas outras pessoas lá fora que estão querendo esse emprego, que estão desempregadas. Então, ou eu vou ter que querer para não perder o meu emprego, ou de qualquer forma alguém vai querer. Então, por isso, os salários eles vão cair, porque os patrões, né, os empresários, eles vão saber que tem sempre alguém querendo, então se a pessoa não quiser, vai sair. Então, os salários eles eram muito baixos, tá? Longas jornadas de trabalho com ambiente insalubre, que é o que faz mal para a saúde, né? Ambiente muito frio, muito quente, expostos à radiação, enfim. Operários vivendo em bairros distantes das fábricas e com pouca infraestrutura, era uma característica também, né? A pessoa sair de longas distâncias, ainda hoje existe isso, para conseguir trabalhar nas grandes cidades. Problemas de saúde devido às péssimas condições de trabalho e de moradia. Alguns desses problemas são o quê? A tuberculose, a peste bubônica, tá? Entre outras coisas. Os operários, gente, não satisfeitos com esses trabalhos, né, essas condições de trabalho, eles vão organizar ligas que depois vão se transformar em sindicatos, tá bom? Vai surgindo, é aí que surgem os sindicatos. E acontece também nesse período, no caso da primeira fase, né, lá na Era Vargas ainda, a consolidação das leis do trabalho como forma de dominação do proletariado. Por quê, gente? Vargas ele vai criar, né, ele vai consolidar as leis do trabalho, por quê? Jornada de 8 horas, férias remuneradas, um salário mínimo, mas aí não é para a gente pensar, ah, nossa, como ele era bonzinho, não. É porque essas ligas, esses sindicatos já estavam lutando por isso. Eles estavam lutando por melhores condições de emprego. E aí Vargas ele vai, para acalmar o ânimo, os ânimos dos trabalhadores, ele vai consolidar essas leis e os direitos garantidos nessas leis vêm do trabalho do próprio trabalhador, porque vai se descontar ali do salário dele um valor que vai se reverter em direitos no final, tá bom? E esses são alguns efeitos da industrialização para a classe trabalhadora. Estão entendendo, gente? Vamos lá. Resolução de questões. O processo de industrialização no Brasil foi iniciado de maneira mais consolidada pelos portugueses que viam em sua colônia potencialidade de produzir mercadorias maquinofaturadas para a metrópole, b, pelo governo Vargas, graças aos efeitos sentidos pelo país frente à crise de 29, c, pela ditadura militar, que se preocupou em mobilizar a mão de obra excedente das grandes cidades em função da ocorrência do êxodo rural, ou d, pelo governo FHC, Fernando Henrique Cardoso, que sentiu a necessidade de transformar o parque industrial brasileiro para atender ao mercado externo. Aqui a pergunta é, de maneira mais consolidada, foi ali que se consolidou. Nós sabemos que foi por Vargas, né, em 30, a partir dos efeitos sentidos pela crise de 29, tá bom, gente? No governo de FHC já estava consolidado, na ditadura militar também. E os portugueses, no caso, a gente sabe que o interesse deles não era esse, né? A princípio era só a exploração. Então, a letra B é a correta, pelo governo Vargas. Trata-se de um processo de desconcentração industrial, que acarreta a progressiva desmetropolização do país. Propicia, assim, a diminuição do crescimento populacional das grandes metrópoles em razão da migração da força de trabalho em direção às cidades médias. A industrialização brasileira, felizmente ou não, vem passando por essa etapa do desenvolvimento industrial. O processo a que o texto se refere e que descreve o atual momento da produção do espaço industrial brasileiro olha só, gente, fique atento. Toda vez que a gente ouvir falar em desmetropolização,
desconcentração, migração das grandes metrópoles para as cidades médias, nós estamos falando da formação de deseconomias de aglomeração, tá bom? Fiquem atentos para isso. Então, a resposta é a D. O texto se refere ao atual momento que estamos vivendo, é a migração das pessoas das grandes cidades para as cidades médias. O nome disso é deseconomia de aglomeração, ok? O desenvolvimento industrial brasileiro ocorreu de forma desigual nas diferentes regiões do Brasil. Isso a gente conseguiu ver lá na imagem no início da aula, pois houve uma concentração da atividade industrial, particularmente nos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro. Dentre outras razões, explicam esse fato. O que é que explica esse fato, gente? Da indústria ter se concentrado no Sudeste, em especial São Paulo e Rio de Janeiro, mas ainda mais São Paulo. O que é que explica isso? A formação de um mercado externo na região Sudeste e a criação de casas de importação por imigrantes estrangeiros, o domínio da cafeicultura no Sudeste, a consequente acumulação de capital e a imigração estrangeira que se dirigiu para essa região. C. O domínio da mineração em São Paulo e a fundação de casas de exportação que tinham como objetivo abastecer o mercado brasileiro de produtos nacionais. D. O desenvolvimento de empresas de extração mineral em São Paulo, que permitiu a acumulação de capital e o consequente fluxo de emigrantes que por lá se dirigiu. Ou E. A abolição da escravidão e a concentração da população na região Sudeste, fato que estimulou a criação de casas de importação. Então, gente, quais são as razões para que a indústria ela se concentrasse aqui no Sudeste? Eu já falei também na aula de hoje. A produção de café rendia muito dinheiro, muito dinheiro. Então, com o lucro excedente dessa produção e exportação de café, se investiu em infraestrutura e também em industrialização. Por isso, a resposta correta é a B, tá bom? Domínio da cafeicultura no Sudeste, consequente acumulação de capital e a imigração estrangeira, que também veio para cá para trabalhar, ok? Então, a resposta correta é a B. E, por fim, para a gente encerrar, embora inegáveis os benefícios que ambas as economias têm auferido no intercâmbio comercial, o Brasil tem reiterado seu objetivo de desenvolver com a China uma relação comercial menos assimétrica. Como assim? Menos desigual. Os números revelam com clareza a assimetria ou a desigualdade. As exportações brasileiras de produtos básicos, especialmente soja, minério de ferro e petróleo, compõem, dependendo do ano, algo entre 75% e 80% da pauta, ao passo que as importações brasileiras consistem aproximadamente em 95% de produtos industrializados chineses, que vão desde os mais variados bens de consumo até máquinas e equipamentos de alto valor. Então, o que é que esse texto está falando? Enquanto a maioria dos nossos produtos exportados são produtos primários, como a soja, como minério de ferro, como petróleo, por exemplo, a gente importa variados produtos da China, tanto de consumo, como roupa, como de máquinas para produção, como eletrônicos, eletrodomésticos, enfim. Por isso que é desigual a troca, entendeu? Uma ação estatal a longo prazo, capaz de reduzir a assimetria na balança comercial brasileira, conforme exposto no texto, é o ou A. Então, gente, existe uma desigualdade nessa balança aí, né? Produtos primários e vários outros tipos de produtos considerados são mais caros, né? Enfim, equipamentos. E aí, para tirar, né, para diminuir essa desigualdade da balança, o que é que o Estado pode fazer a longo prazo? Não é uma coisa assim que vai fazer agora e vai resolver agora. É a longo prazo. O que é que ele pode fazer? Expandir o setor extrativista, incremento de atividade agrícola, no caso aqui é o que a gente está querendo basicamente fugir, né? A gente já exporta, não é fugir, mas a gente quer diminuir isso. A gente já exporta muito isso, então o incremento da atividade agrícola não é. Diversificação da matriz energética. Diversificar a nossa matriz energética vai mudar a longo prazo essa balança? Vai diminuir a desigualdade? Fortalecimento da pesquisa científica e monitoramento do fluxo alfandegário.
a gente vê aqui uma atitude a longo prazo, uma ação a longo prazo que o Estado pode tomar para diminuir essa desigualdade na balança comercial, para que a gente não exporte só ou a maioria produtos primários e importe todo o resto, é o fortalecimento da pesquisa científica, é o investimento em educação, para que o Brasil exporte também produtos de tecnologia de ponta, tá bom? Então, a resposta correta seria a letra D, fortalecimento da pesquisa científica. É isso, pessoal. A nossa aula de hoje foi sobre o processo de industrialização, tá? Do Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários, podem colocar na nossa sala, tá bom? Que eu vou responder o mais rápido possível. Um beijo, boa noite para vocês.